Olá amigos, amantes e apaixonados por orquídeas, sejam todos bem-vindos ao canal Orquidicas. Eu sou a Vanessa Merlin e estou muito contente que você esteja aqui com a gente, curtindo as novidades e assistindo os vídeos do canal Orquidicas. Muito obrigada. Pessoal, trouxe uma planta muito legal para a gente conversar hoje. Acho que vai ser um vídeo interessante, talvez até bem esclarecedor, porque hoje a gente vai falar de uma planta que a maioria das pessoas tem muita dificuldade no cultivo. E eu também já tive, tá? Eu já tive anteriormente 3 plantas dessa e elas não tinham ido para frente e vieram a definhar. Mas, como tá tudo certo agora, já pelo 2º ano, eu quero mostrar para vocês uma das maravilhas do mundo orquidófilo, que não estava querendo sair dali, a minha Cattleya velutina. Olha isso, gente, que incrível. Eu estava com pressa de fazer esse vídeo para poder mostrar para vocês. Aqui, deixa eu tomar cuidado. A minha Cattleya velutina. Bom, para quem não conhece essa planta, está conhecendo agora, a Cattleya velutina, ela tem esse nome, velutina, porque ela tem uns pelinhos. Como eu posso explicar para vocês? O labelo dela parece aveludado, tá? Daí o nome velutina. Se eu chegar bem pertinho, talvez vocês consigam identificar isso, tá? É uma Cattleya que, quando existia, né, em plenitude em seu habitat, ela vegetava entre 500 e 1000 metros de altitude. A Cattleya velutina, ela é nativa, né, da Bahia, do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, até chegar aqui no litoral de São Paulo, em matas úmidas, ok? Com sombreamento, tá? Não é, apesar dela ser uma Cattleya bifoliada, com uma Cattleya metistoglossa, o habitat não é igual, tá? Talvez por isso que tantas pessoas têm dificuldade no cultivo da velutina. É uma planta de grande porte, ok? Então, mais uma vez, se você tem problema com espaço no seu orquidário, pense bem antes de adquirir uma planta como essa. Vocês podem ver que a minha planta é jovem, ó. A primeira floração foi ano passado e agora a gente está na 2ª floração dela, ok? Por que eu sempre falo para vocês do habitat, da onde a planta vem? Para que vocês possam, no mínimo, quem não conseguir ir no computador fazer uma pesquisa, né, direitinho, para ver imagens, para que vocês consigam entender em que condições essa planta vivia. Obviamente, nós não temos plantas coletadas da natureza na nossa casa, são plantas que vêm de laboratório, mas essas plantas trazem no seu código genético toda essa recordação, vamos dizer assim, e o modo como elas vegetam. Quer dizer, não adianta porque a planta veio do laboratório eu achar que ela vai conseguir vegetar num ambiente totalmente diferente do que ela vegetava antes, ok? Então, por isso que eu sempre digo para vocês de onde vieram as plantas, de que forma elas vegetavam na natureza. O que aconteceu no caso da Cattleya velutina, e é uma parte triste da história dela. Hoje em dia, por que a gente fala praticamente extinta? Na Bahia, por exemplo, onde ela foi encontrada primeiramente, se eu não me engano, você não encontra mais a Cattleya velutina, tá? Ela já foi totalmente erradicada do seu habitat. E não só por conta de coleta, mas por conta do desmatamento. Então, assim, são 2 grandes atrocidades que nós, seres humanos, cometemos. Além da coleta indiscriminada, né? Quer dizer, a pessoa simplesmente chega e tira tudo da natureza, ainda há a destruição do habitat. Então, ainda que tivessem ficado alguns exemplares lá, algumas mudinhas pequeninas que pudessem crescer novamente e se multiplicar, aí o homem vai até lá, né, faz o desmatamento, acaba com o habitat dessa espécie e de várias outras, tá?
e aí ela simplesmente desaparece da natureza, como tantos animais e tantas outras coisas que já se extinguiram, né, no nosso planeta, ok? Mas algumas pessoas, eu não conheço nenhuma delas pessoalmente, mas eu vejo relatos sobre isso, de que é possível se encontrar alguns exemplares ainda no Espírito Santo, nas matas do Espírito Santo. Mas assim, na Bahia foi erradicada, a gente exterminada, a gente não tem mais essa espécie na natureza. Então hoje, para a gente poder ver um exemplar dessa planta realmente só nas coleções. Então olha que importante a gente colecionar orquídeas, a gente cultivá-las. Algumas plantas a gente só vai encontrar nas coleções, porque infelizmente o homem já não tem mais na natureza. E seria legal se todas essas pessoas que tivessem plantas assim, tão exóticas, tão difíceis de se encontrar, se essas pessoas providenciassem a reprodução delas, né, para que elas não sumissem, porque muito triste. Já pensou você ter um único exemplar de uma planta e a pessoa não reproduzir, a pessoa não dividir, não passar isso para frente? Uma série de coisas pode vir a acontecer e essa planta ser extinta. Então, quem tem esse tipo de planta em casa, por favor, leve para faça a reprodução, leve para um laboratório de responsabilidade e faça a reprodução, tá? Porque é muito triste a gente imaginar, por exemplo, que a gente não veria essa planta na vida, que a gente, hoje, né, nós, os novos cultivadores, se a gente fosse depender da natureza, a gente não teria acesso a essa planta. É muito triste isso, né? Vamos falar um pouquinho do cultivo dela e por que muitas pessoas sofrem com esse cultivo. Primeiramente, a maioria das pessoas, provavelmente, quando vem essa planta, já olham assim e é aquilo que eu falo, a gente tem que pensar um pouquinho assim. Na orquidofilia, nenhuma regra é absoluta, tá? Por que a gente tem que ter cuidado? É mais uma planta bifoliada que não segue aquela regra de ter que ficar no sol, com muita luz, com pouca água, como a gente já comentou sobre o sistema de cultivo da Cattleya schilleriana, que é uma Cattleya bifoliada, mas não se cultiva da mesma forma que a gente cultiva uma Cattleya metistoglossa, uma Cattleya guttata, uma Cattleya bicolor, ok? Se cultiva diferente. Então, apesar dela ser bifoliada, vocês estão reparando como o vegetal dela é escurinho? Ó, que tem uma quase queimadura, tá vendo? Não é um vegetal verde claro, como a gente costuma ver nas Cattleyas ametistoglossa, por exemplo, tá? Por quê? Porque é uma planta que requer menos luz, tá? Então ela vegeta com uma luminosidade mais filtrada, tá? Em torno de entre 70% e 60%. Eu indico 60%. 70%, na minha opinião, já gera queimaduras, tá bom? Então, se ela tiver de frente para o sol, que seja o sol da manhã no seu orquidário e que seja no sombreamento de 60% é o que eu indico no caso dessa orquídea, tá? Por que as pessoas geralmente não dá certo o cultivo dela? Porque as pessoas não conseguem gerar a umidade relativa do ar que ela precisa. Então, ela é uma Cattleya. Ela segue as mesmas regras das outras Cattleyas quanto a ficar com as raízes muito molhadas. Se as raízes dessa planta ficarem muito tempo na água, quer dizer, com o substrato extremamente molhado, ela vai apodrecer do mesmo jeito, que não tem nada a ver com umidade, certo? Que é isso que a gente precisa entender. Outro dia uma seguidora nossa perguntou como é que ela fazia para entender essa diferença de umidade com rega. Imagina que o seu quintal, certo? Seja um quintal, um espaço limpo, com um piso cerâmico, certo? Bonitinho, que o sol passe o dia inteiro, lindo, maravilhoso. Se você sair nesse seu ambiente, olhar para ele e olhar na internet, por exemplo, a foto do habitat de uma Cattleya velutina, não é fácil de você ver a diferença?
Então, como é que você consegue entender isso? Se você está vendo que uma planta vegeta numa mata sombreada, quer dizer, se você entra numa mata onde o clima é agradável para você, onde o sol não te atinge diretamente, como é que você pode pegar uma orquídea e colocar num local onde ela vai estar sendo diretamente atingida pelo sol? Se nessa mesma habitat dessa planta é cheio de material orgânico, você sente calor nesse ambiente, nessa mata, porque a umidade do ar é alta, então você vê que você tem muitas plantas pequenas, você vê a luz do sol com dificuldade, isso significa que embaixo dessas árvores a umidade é altíssima, quer dizer, tem muito vapor ali de água, ok? Como é que você vai pegar uma planta que vive nesse ambiente e aí você vai colocar, por exemplo, em cima de uma prateleira num quintal de piso cerâmico, sem sombrite, sem irrigação? Não é o mesmo ambiente, ok? Então, se eu não fico confortável num ambiente como esse, num dia de sol, sobre um piso cerâmico, sem nenhuma cobertura, por que ele vai ser adequado para a orquídea? Vocês conseguem entender isso? Então, quando a gente fala de criar um microclima para cada planta, é isso. Por que as minhas catleias bifoliadas ficam lá em cima, no topo do orquidário? Porque a umidade está aqui no chão, está onde está mais baixo. Eu não tenho árvores, né? Ok? Eu faço a minha, vamos dizer, a filtragem do sol aqui em casa é feita pela minha cobertura, pelas minhas telhas, certo? Só que o que acontece? Quanto mais perto das telhas, mais longe da umidade que está aqui no chão, que eu faço como? Com as pedrinhas, com as regas, filtrando o sol, para que o sol não, vamos dizer assim, não fique tão quente aqui nesse ambiente, concorda? Então, se você quer entender a diferença de rega para umidade, é isso. Você não pode colocar uma planta que gosta de muita umidade no local mais alto do seu orquidário ou simplesmente num local aberto. Realmente você não vai ter sucesso com o cultivo dela, ok? Outra coisa, eu tenho outro exemplar aqui. Que já vai abrir também. Porque eu quero falar agora do cultivo dela para vocês. O que eu indico, tá, para quem quer cultivar a Cattleya velutina? Então vamos lá, vamos direto ao ponto agora. Sombreamento de 60%, que ela seja cultivada num vaso cerâmico, até que ela fique forte. Por que eu estou falando forte? Depois que essa planta já está... Então, por exemplo, no meu próximo replantio, essa orquídea vai para um cachepô, tá? Por quê? Ela já passou da fase de adaptação dela. Nesse sistema de plantio aqui, eu consegui gerar, para você ver que o vasinho até ficou verdinho, eu achei o cantinho que tinha luz suficiente, mas sem receber os raios solares, para que ela crescesse. Ó, ela chegou desse tamaninho aqui e ela cresceu, certo? Para que ela crescesse e florisse. Então agora eu vou colocar no próximo replantio num cachepô. Para quê? Para que as raízes dela fiquem mais arejadas, não aconteça de... Ó, tem uma raiz aqui, tá vendo? Ó, que morreu. Uma única raiz, o resto tá aqui, senão, né, a planta não estava viva. Mas isso é por quê? Porque em casa, para a gente gerar a umidade relativa do ar que elas precisam, a gente tem que abusar um pouquinho da água, por exemplo, no chão, para poder gerar isso, e às vezes essa água é um pouco em excesso para essas raízes, ok? A gente tem que ir aprendendo, tem que se adaptando. Na natureza, nos cultivos, na realidade, as pessoas que conseguem cultivar há mais tempo observaram que essa planta ela se dá melhor no seguinte sistema. E eu comprovei essa aqui em casa porque essa muda aqui, deixa eu pôr bem devagar aqui, meio do... Essa muda aqui, olha, ela não crescia de jeito nenhum, tá? Aí em uma das reuniões do nosso círculo orquidófilo lá de Sorocaba, a gente teve uma palestra muito legal, onde eles ensinaram o que pra gente? Tá vendo? Eu coloquei esse toquinho aqui quando ela era pequena, que é importante, e eu sugiro que vocês façam isso em casa. Você fazer o plantio da velutina no sistema acoplado, então, toco dentro do vaso. Por quê? Ela não é uma Cattleya
que costuma subir nos tocos, tá? Então você não vai ver essa característica no cultivo dela, colocar num toquinho que ela vai subir, mas ela gosta de dar volta no toquinho que você colocar. Então ela vai gostar. Se você está tendo dificuldade, ó, você tem uma planta como eu tinha essa daqui, que não crescia, que davam os outros pseudobulbos e eles não saíam desse mesmo tamanho, depois que eu coloquei o toquinho para que ela desse a volta nele, a planta cresceu. Tá vendo? Floresceu ano passado, cresceu mais esse ano e já tá para florescer aqui. Então eu indico. Essa daqui eu deixei sem, mas ela vai ganhar um toco também, porque essa planta ela gosta de abraçar o toquinho de madeira, não de subir nele. Então não precisa, por exemplo, como ela é muito alta, você não precisa colocar um toco muito alto aqui nesse cultivo, porque ela gosta de abraçar o toquinho, tá? É isso que ela gosta de fazer, ela vai dar a volta nele. Então, eu aconselho que você faça o seu plantio já de início no sistema acoplado, porque isso vai fazer com que sua planta realmente se desenvolva melhor. Essa daqui também vai acontecer isso com ela, você percebe pelas raízes da planta que ela procura algo para se agarrar. É realmente uma característica genética dela isso daqui, é muito interessante. Eu agradeço aos amigos do Círculo Orquidófilo de Sorocaba que trouxeram essa informação pra gente, porque isso ajudou muito, muito, muito. Eu tenho uma outra mudinha aqui. Ai, deixa eu devagar, senão eu derrubo. Essa é uma outra mudinha de Cattleya violácea que eu já tenho desde janeiro de 2019. Não tava indo pra frente, tá vendo? Não tava indo pra frente. Aí o que eu fiz? Coloquei o toquinho e ela já teve novas brotações. Então assim, aconselho muito, gente, que vocês façam o plantio acoplado no caso da Cattleya velutina, porque ela vai gostar, ela vai se desenvolver muito, muito, muito melhor. Substrato, mix de pinos com carvão, nada de colocar esfagno, tá, gente? Nada de colocar esfagno, não é esse o raciocínio. Mix com carvão, pedra brita, o que você tem que achar é o cantinho correto dela. Igual a gente falou na época das Cattleya schillerianas, igual falamos sobre as estanhópias. O que vai fazer o seu cultivo dar certo, né, é você achar o local correto de cultivo dessa planta no seu ambiente, ok? Flores. Essa daqui tem 2, 4, 6, tem 8 flores no seu buquê, na sua haste floral. Tem um perfume muito gostoso, dos que eu gosto, porque ele é meio cítrico, sabe? Ele é meio ardidinho, assim, eu gosto muito dos perfumes cítricos. E é uma floração que se você não jogar água em cima dela, ela dura até 3 semanas, então olha só que legal. Depois de você tentar tanto, da gente passar tantas dificuldades para tentar cultivar uma orquídea e você ainda ter durante 3 semanas a floração dela, é incrível, não é, gente? Um detalhe legal que eu acho importante citar aqui. Geralmente, quando a gente fala de Cattleyas, né? Então, por exemplo, as Cattleyas tipo, né, de cor mais escura são as mais baratas. Conforme elas vão ficando mais claras, como cerúlea ou alba, elas ficam mais caras e mais raras. No caso da Cattleya velutina, não é assim. Ela costuma, na sua maioria, ela tem essa cor assim acobreada, então vamos dizer, esse acobreado é o tipo dela. Os labelos, alguns são marcados assim, são rosados, outros são brancos. E ela tem muita coloração palha, quase que amarelinho, esse marronzinho mais clarinho. É bem comum você encontrar variações da Cattleya velutina mais claras, sem as pintas, tá? Tem variações que tem pouquíssimas pintas, mas no caso da velutina é outra planta que coloração escura. Então, por exemplo, você encontrar uma planta dessa, um vinho, uma cor rubra, é muito mais difícil. Então, no caso, vai ser um exemplar muito mais caro. Fica essa informação para vocês, a título de curiosidade, para vocês saberem disso, tá? O labelo dela é a coisa mais linda. Deixa eu pegar uma que dá pra ver bem o labelo aqui. Olha que lindo. Daí vem o nome velutina. É um labelão, né?
bocão, descidinho assim. Chama muita atenção. Quando elas têm o labelo claro, também fica muito bonito, tá? Essa minha planta, ela é meio cobre, não é laranja, né? Ela é meio cobre. Eu acho lindo. Na época eu comprei essa planta no Colibri Orquídeas. Você não acha em todos os lugares essa planta. Eu não aconselho comprar tão miudinha. Você vê, eu já tenho essa planta aqui desde janeiro de 2019 e olha o tamaniquito que ela tá ainda. Tá? Então, quando uma planta chega na nossa coleção, ela tem toda a fase de adaptação para depois ela começar realmente a crescer, a vegetar. Na minha opinião, ela começou isso agora, depois de 2 anos. Então, eu acho que se você puder comprar um exemplar desse um pouquinho mais velho, é melhor. Tá? É melhor, ela vai estar um pouco mais forte, vai ser mais fácil a adaptação dela. Ela é uma caneluda, ok? Ó, as caneludas. Se a gente já falou que não pode faltar umidade para ela, é óbvio que não pode faltar regas, porque ela vai se desidratar com muita facilidade e a gente vai perder esses pseudobulbos. Cuidado, que nem no caso das minhas velutinas, elas ficam na parte de cima aqui do orquidário, mas nesse cantinho perto das micros. Então, quer dizer, elas não estão lá no alto junto com as ametistoglossas, é no primeiro andar, mas aqui perto das micros, onde eu tenho um sombreamento totalmente diferente. E é a parte mais alta da bancada. Cuidado com o desequilíbrio, tá? É uma planta muito grande. Quando você for fazer o replantio dessa planta, dê uma base legal para ela. Se você quiser usar vasos baixos, mas mais largos, pode fazer isso. Por quê? Imagina o que vai acontecer com essa planta se ela pegar um ventão. Vai cair. Ela não é muito estável, tá vendo? Os pseudobulbos são muito altos e finos, então é fácil dessa planta sofrer uma queda. Em uma queda você pode perder floração, você pode perder botões, quer dizer, pode perder a planta, inclusive, dependendo de como foi essa queda. Então eu aconselho que você faça esse tipo de plantio, tá? Para ela. Não se esqueça que para você ter um esquema de umidade legal, não pode faltar ventilação. Porque se você simplesmente deixar o seu ambiente muito úmido, sem a ventilação, o que você vai ter? Ambiente propício para propagação de pragas e doenças. Isso não vai ser legal. Então, independente de gerar uma boa umidade no seu ambiente, nunca se esqueça de ter muita ventilação. Essa planta, onde ela é encontrada vegetando no habitat dela, ela gosta de dias quentes e de noite mais amenas, tá? Então, por exemplo, por que eu cobri o meu orquidário? Quando chega aqui na minha cidade o inverno, a minha noite não é amena, a minha noite é gelada, tem geada. Eu não posso de jeito nenhum deixar uma planta dessa receber geada, ela não está adaptada a esse clima. Então, ter um dia quentinho e uma noite amena, ela vai gostar disso, mas frio não, tá? Frio, geada de jeito nenhum, ok? Eu acho que eu falei para vocês tudinho sobre a Cattleya velutina. Eu não sei, eu fiquei na cabeça que eu falei em algum momento violácea durante o vídeo, mas se eu falei, desconsidera, tá, gente? Às vezes eu faço essas coisas, falando um nome, falo outro. Então, a Cattleya velutina, que no nosso país, né, brasileiríssima, era para ser encontrada desde a Bahia até o litoral de São Paulo, em florestas úmidas, em sombreamento, ambientes assim ricos em material orgânico para que ela tenha uma boa umidade e que os orquidófilos hoje em dia tanto querem ter essas plantas e não conseguem cultivá-las. Se você tiver uma Cattleya velutina e o vegetal dela tiver assim mais escurinho, você está indo pelo caminho certo, tá? Ela não tem que ficar, o vegetal dela não tem que ficar igual ao vegetal de uma Cattleya ametistoglossa. Indico para vocês o plantio com um toquinho no sistema acoplado, tá? Porque essa planta, lembra, ela gosta de dar a volta no toquinho, tá? É isso que ela gosta de fazer, ela não gosta de subir, ela gosta de dar a volta. E se por acaso você tem uma mudinha assim tão miudinha, pode fazer desse jeito também, tá? Ah, mas esse toquinho é pequeno, não tem problema, ela gosta de dar a volta quando você fizer o replantio. Se por algum acaso a madeira não for muito boa, você troca o seu toquinho depois no próximo replantio.
Espero que vocês tenham gostado de ver a minha Cattleya velutina. Eu quis fazer esse vídeo hoje porque eu não sei, acho que essa daqui demora ainda mais uns 15 dias para abrir os botões. E eu resolvi fazer o dessa daqui e mostrar essa daqui fechada, ao invés de esperar, talvez eu perdesse essa floração. E eu quis mostrar para vocês a que está aberta nesse momento. Depois, quando a outra abrir, eu também tiro foto dela e mostro para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixe o like, compartilhe o vídeo. Tem muita gente reclamando que não está recebendo as notificações dos vídeos novos, mas o YouTube já justificou assim. Quem assiste e não deixa like, mesmo estando inscrito, também eles estão tirando da fila de enviar as novas notificações. Então deixa o like, compartilha, isso me ajuda e faz com que você receba todas as notificações do canal Arquidicas, ok? Então fica para vocês a lindíssima Cattleya velutina, esse meu exemplar aqui com a cor mais acobreada, planta nativa do nosso país, que se você conseguir dar a iluminação e a umidade relativa do ar correta para ela, você vai ter a mesma felicidade que eu tenho de pelo segundo ano conseguir a floração dela. Não esqueça, gente, eu tentei por 3 vezes anteriormente e não consegui, perdi a planta, tá? Então, a persistência, a informação faz toda a diferença na orquidofilia, tá bom? Então fica para vocês essa imagem linda da Cattleya velutina, essa planta maravilhosa que já está praticamente extinta da natureza, mas nós orquidófilos vamos fazer com que elas voltem a existir em abundância, se Deus quiser. Obrigada, um beijo, até o próximo vídeo, tchauzinho!